Lucas Salles, antes de começar esse episódio do 2 em 1, temos um recado muito importante dos nossos novos parceiros, que são a Dynasty Global BR. E eles são incríveis, sabe por quê? Eu sei, mas por quê? Porque eles revolucionaram o mercado financeiro, Exatamente. juntando as criptomoedas com o mercado de real estate, mercado imobiliário. Que traz uma segurança não só para as criptomoedas, mas também para o investidor novo que está chegando e não sabe exatamente onde ele está pisando. A criptomoeda pode parecer uma coisa assustadora para quem é iniciante nesse mercado, mas o mercado imobiliário dá uma segurança para que tudo flua naturalmente, para que você possa acolher as dicas que a Dynasty vai dar e ser um grande investidor aí no futuro. Exatamente, Brian. E para você ser um investidor, não importa o seu gênero, classe, cor, credo, nada. Absolutamente nada. O que importa é você querer ganhar dinheiro, querer ter essa rendinha extra Exato. junto com a Dynasty Global BR. Pode começar com pouco, tá linkado aqui na descrição desse episódio, né? Na descrição deste podcast, tá também passando na tela para você que tá nos vendo aqui, o site da Dynasty, as redes sociais da Dynasty e mais do que nunca o podcast da Dynasty, que é uma coisa muito importante para você que tá nos ouvindo aqui ou nos assistindo. Você pode ir lá consumir o conteúdo produzido pela Dynasty para entender ainda melhor como essa empresa funciona e o que eles têm para oferecer a você aí que está iniciando no mercado de investimentos ou você que já é um experiente e que agora vai conhecer o mercado do cripto também. Exatamente. E para você que não conhece, corra atrás e conheça, porque esse é o futuro. E faça o seu futuro junto com a Dynasty Global BR. Maravilhoso, os caras são demais e agora sim vamos receber o nosso convidado de hoje. Simbora! Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo e aqui comigo tenho, como sempre, Lucas Salles. Muito obrigado, Brian Rizzo. Como o senhor está hoje? Eu estou muito feliz hoje. Olha aí, Porque eu já estou fazendo aqui meus investimentos com a Dynasty Global BR. tu é um grande investidor já, Eu sou um grande investidor. Eu, na verdade, cheguei com eles sem saber nada de investimento. mas agora tá manjando. Até porque a palavra criptomoeda assusta um pouco, não assusta? Assusta um pouquinho, Mas com a Dynasty não dá assusta pra mais. simplificar. Eu tô aprendendo várias coisas, inclusive aprendi a já começar com o paletó aberto, que eu Sim. não preciso ficar abrindo. Não tem problema Senão nenhum, eu não. começo meio sem ar. Fica tranquilo, porque nós somos os garçons. Do entretenimento. E os garçons de entretenimento vêm servir o prato principal do entretenimento. Que é o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, ele é simplesmente icônico. Eu gostaria que tu fizesse aquela apresentação corriqueira que tu tem o costume de fazer, que é apresentar o nosso convidado com excelência, o garbo e a elegância que ele merece. Muito obrigado, Brian. São seus olhos e seus ouvidos, é claro. Mas Tá então eu vou apresentar com o maior... Tu fica com essa caneca erguida, eu fico querendo brindar contigo 45 vezes antes de começar o episódio. Eu vou receber o nosso convidado de hoje Por favor. com a maior felicidade que há no mundo. Porque o nosso convidado, ele é apresentador de televisão, jornalista formado, tem um filho incrível que também é jornalista, comunicador, e eu acho que é comunicador nato, porque veio de berço. Claro. E o nosso convidado de hoje, ele já virou meme. Já virou Várias meme. vezes. Já virou meme várias vezes. Tenho até curiosidade de saber se isso em algum momento já lhe deixou chateado ou deveras muito feliz. Mas o nosso convidado de hoje, ele também é pai, ele é esposo, é um cara exemplar que cuida da vida própria e da dos outros. Ele ajuda com os seus podcasts, o Águas Claras e também o Na Medida do Possível, entre outros que ele também produz e participa. Senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje, ele na televisão aberta mencionou o encontro da Clara e do ovo. E hoje nós vamos saber como vai ser esse encontro. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Fernando Rocha! Muito obrigado. Obrigado, são seus Espetacular. Eu estava esperando essa apresentação, porque eu sou ouvinte do 2 em 1. Muito obrigado. que bacana. Claro que eu comparei com outras apresentações. E aí, qual que é a avaliação da eu acho que apresentação? está na média. Tá na Tá na média. média. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui hoje com a Eu gente. que agradeço o convite. E eu já mencionei, e provavelmente algumas pessoas devem lhe reconhecer diretamente de alguns memes que surgiram na internet. Sim. Maravilhosos Não só todos. os vídeos do Trimilique, que eu acho Que são sensacional. excelentes. Inclusive, eu gostaria de ter a honra, inclusive, de aprender a dançar o Tremelique ao final desse episódio. Maravilhoso. Infelizmente, eu vou decepcioná-los porque eu encerrei minha carreira Abandonou a carreira de bailarino. dançarino? Eu não Hoje eu acredito. já não cobro mais ingresso para dançar. Eu só faço Nossa. apresentações beneficentes. Eu não danço Mas como mais. coreógrafo, não rola também? Então, eu só apresento de forma beneficente, entendeu? Entendi. Entendi.
Entendi. para ajudar a instituição do Brasil. Exatamente, por exemplo. exatamente. O Fernando, ele é proprietário de um meme que eu acho sensacional. Proprietário de vários memes. Vários memes. Tem um que Proprietário eu- da internet. Proprietário de meme. Vocês estão falando de investimento aí, né? Isso aí, a longo prazo, né? Claro. Pode ser Pode ser um alguma baita coisa, negócio. né? Mas, Fernando, pode ter certeza absoluta que sim. Eu acho que tem que saber realmente investir nisso, já que sem dúvida. você é um criador de meme, que é um criador de conteúdo, porque é natural, não é forçado. Fernando não é forçado. Tem um meme, antes de mencionar o que eu mais amo, tem uma entrevista onde o Fernando fez um link com a Sandra Nemberg e o Fernando estava acompanhado de mais 3 doutores ou médicos, eu não lembro. Esse eu gosto. É. E a Sandra estava comentando sobre o clima na região de São Paulo. E o Fernando complementou. O clima está muito seco, não é mesmo, Sandra? E a Sandra falou, tá muito seco, Faziam Fernando. 48 dias que não chovia em São Paulo. É, E eu exatamente. lembrei dessa piada que meus filhos já tinham falado quando a gente ouviu juntos. Pai, não conta. Eu falei, essa é ótima. Se tiver oportunidade, eu vou contar. E ela realmente é ótima porque ela é inteligente. Conte aí, por favor. O Fernando virou e falou. Tanto que o tempo chegou. Eu acho que eu vou lembrar, mas era um O namorado. chega, tá tão seco, tão seco, tão seco, que o namorado diz pra namorada, eu te amo, e ela, sei. Mas o melhor é a reação da Sandra Nemberg nesse momento. Que devia estar com um delayzinho, recebendo Não a tinha transmissão. delay, não. Não Era- tinha delay. Ela estava em São Paulo mesmo. Realmente foi difícil. Mas Foi o isso foi delay o pior. mental Mas, da assim, Sandra o Nemberg. pior, não é que é isso. Nem os médicos que estavam ali também não entenderam. Aí eu vou para a sequência, que é algo, vocês são humoristas, vocês sabem, a pior coisa é você tentar explicar a piada. Exatamente, Não, a piada, É por melhor melhor, ficar que calado. ela seja, ao ser explicada, ela fica ruim. Fica muito. E é isso que virou meme, porque Sandra, e ela não estava no clima. A Sandra foi achou deselegante, foi deselegante. Ela achou assim, ela achou qualquer coisa. Os médicos do meu lado também, doutor José Bento e um infectologista, enfim, estavam 2 médicos também, não entenderam. E eu falo, o senhor entendeu, né? Não. Aí não tem jeito. Aí você fala, então tchau, gente. Vamos pro intervalo. Sensacional, Beleza? isso é sensacional, É. maravilhoso. De verdade, Fernando. Ótima eu acho que lembrança. esse é um diferencial que só você possui. O de você se arriscar, de você se jogar, o de não se levar a sério, essa vaidade que muitos apresentadores têm e que o Fernando nitidamente não tem. Ele joga uma piada para querer agradar, para querer realmente deixar o clima mais leve. Porque é difícil Importante. mesmo você fazer um programa ao vivo durante 10 anos, todos os dias, Claro. todas as manhãs. Você pode ficar ali, escamotear um pouco o seu mau humor, o seu bom humor, mas em algum momento você mostra quem você é. E eu sempre achei que a vida tinha que ser mais leve. Aliás, é o título do meu segundo livro, Como Exato. Ser Leve um Mundo Pesado, que é isso. Tem que ter leveza. E eu fazia essa leveza que, na verdade, ficava para o público, para os telespectadores, mas era para mim. Eu necessitava, ali era o meu habitat. Importante. E eu tentava fazer disso algo mais leve. Claro que nem sempre dá certo, né? Às vezes fica... Mas, Fernando, tem uma frase que é o seguinte. No humor, existem 2 possibilidades. Tentativa e erro. 50%. Exato. Tentativa e erro. Quando a gente acerta no humor, tá na margem da tentativa. Sim. Se houvesse a margem do erro, a gente saberia aonde acertar. Exato. A gente saberia o que fazer. Inclusive, isso cabe para muitas outras profissões, como a do médico. Todas. É tentativa e erro. Se a gente soubesse acertar, a gente nunca erraria. Não existiria a margem do erro. Então, é muito comum a gente fazer uma piada, seja no palco, num programa ao vivo ou num podcast, e você, às vezes, não funciona. E aí você assume e ri do erro. Eu acho que Exatamente. o mais legal é rir do erro. Mas essa vaidade que muitos apresentadores, sei porque às vezes a gente conhece, ouve falar, ou já vê isso nitidamente, de que não posso sair da minha pose de comunicador e de que sou uma pessoa séria. Eu, inclusive, nunca entendi isso, o porquê dessa imagem, e eu vou tirar minha dúvida agora com o Fernando Rocha, que é jornalista, eu esqueci de mencionar, também é autor e escritor. Mas por que é que no jornalismo e nas nossas faculdades de jornalismo nós praticamente insistimos na seriedade, no tratar a notícia com seriedade? É claro que algumas realmente precisam de seriedade. Exatamente. Mas hoje a gente vê o próprio William Bonner, talvez um dos William nossos... Bonner começou a levantar. Exatamente. Essa questão de levantar veio lá dos Estados Unidos. Claro. Os repórteres saíram da bancada, iam pro painel.
Mas ele agora tá começando a fazer comentários, tecer comentários mais leves. Ele foi até comentar sobre algum foguete que tinha ido, isso já faz um tempo, de algum foguete que a China tinha lançado, e ele mencionou, ele começou a dar a notícia da seguinte maneira: agora, Renata Vasconcelos, se eu fosse numa cartomante há 20 anos atrás e ela me dissesse que eu ia noticiar essa notícia, eu sairia na hora, xingaria ela, falaria que ela tá maluca, mas é verdade. Um planeta, a nave pousou em Marte, alguma coisa. Ele começou a dar notícia. E isso a gente não aprende na faculdade, isso, inclusive, de certa forma, a gente retrai na faculdade, né, Fernando? Exatamente, né? É muito importante essa análise, porque ela tem um contexto muito valioso dos dias que a gente vive atualmente. Esse padrão global de qualidade, ele foi, de certa forma, estou fazendo aqui o sinal entre aspas, corrompido por esse novo padrão do YouTube, das lives. Então, a gente acostumou o olhar para algo mais singelo e também mais verdadeiro, e que durante muito tempo esse padrão chamado Globoface, esse padrão Globo de qualidade, não cabia nisso, né? Hoje é muito mais viável você imaginar um show de fim de ano com uma carroça que sai fora porque o cavalo disparou e entra num monte de feno, como aconteceram nas lives essas coisas que ficaram ótimas, do que um show do Roberto Carlos que desce degrau por degrau, iluminado, com vestido da Glória Maria, esvoaçante azul, aquela luz que acende na hora certa, é lindo, mas a gente hoje quer mais verdade nesse entretenimento, né? Esse acho que é um ponto que leva a apresentadores antes mais sérios fazerem coisas que, assim, na verdade, são pequenos movimentos. Mas respondendo primeiramente a sua pergunta, eu tenho grandes amigos que discutiam muito isso comigo, falam, pô, por que você está fazendo essa gracinha aí, cara? Poxa, por que você... Então, tem uma água lá da Globo, assim, que a gente bebia junto, assim, o primeiro deles, da minha geração, foi o Datena. Muita gente não sabe, mas o Datena foi repórter esportivo. Foi, maluquíssimo. Fazia reportagem, entrava, pulava na piscina, raspava a cabeça. A entrevista dele com a Tchutcholina é maravilhosa. Espetacular. Que ele desmaia na entrevista brincando, uma dramaturgia. Dela, né? Datena é sensacional. Maravilhoso. Depois o Canuto também, né? Sim. Canuto trouxe algo fora do contexto, fora do padrão, né? Sim. Depois o Regis Rezin, que esses são da minha geração também. Sim. Eu sempre gostei muito desse tipo de comunicação. Mas uma amiga muito querida, Leda Pasta, editora do Bom Dia Brasil, ela me falava várias vezes, Fernando, por que jornalista tem que ser sério? Porque o jornalista conta os mortos. O jornalista diz o número de pessoas que morreram. Ele pode ser o cara que vai dar um número exato. Então, ele precisa dessa credibilidade acoplada a ele. Um fato interessante nisso tudo, eu já conversei com o Canuto sobre isso, ele conta muito isso. Quando o PC Farias morreu, foi o Canuto que entrou no plantão da Globo para dizer... Isso não é piada, isso não é piada. Mas foi eu falei, Canuto, eu tava no Rio nessa época e eu vi você. Ele falou assim, mas rapaz, você sabe que é por isso que muita gente acha que ele não morreu, né? Porque foi eu que falei. O Canuto era diretor de jornalismo da TV Gazeta, afiliado da Globo, em Maceió. Sim. E ele fez esse plantão num domingo. Então, você vê, olha só, dá para entender um pouco isso, né? Claro. Não é total errado dizer que realmente essa seriedade condiz com o jornalismo e precisa. Sim. Mas eu sempre acho que existem outras maneiras de você se comunicar, porque aí vem... Acho que o papel fundamental de um comunicador, de transmitir emoções para quem assiste. Sim. Mas eu acho que tudo é o tempo, é o time, né? É o que você falou, a tentativa e erro. Isso vale também para os podcasts. Eu sou um consumidor de podcasts e às vezes eu procuro assim, um assunto legal, algum autor bacana, aí eu vejo, aquela raiz do podcast, os caras fazendo piada o tempo inteiro. Sim. A piadinha... Eu não sou contra a piada, mas eu quero entrar no termo, eu quero entrar no assunto, eu queria ouvir algo com mais consistência, né? Sim. Mas a tentativa, é o limiar. Não é que não tem que ter, mas achar esse fio é a questão de $1 milhão, né? Para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Encontrar esse meio termo onde eu possa brincar, mas eu também possa trazer conteúdo. Que eu acho que é importante isso. Às vezes a gente está vivendo uma fase da vida que todos podem ser, isso é uma democracia, todos, inclusive, que trabalham com isso,
devem ser criadores de conteúdo. Sim, Mas o lógico, que é a gente tem um conteúdo? celular na mão. Exatamente. Mas o que é criar conteúdo? Porque quando eu vejo hoje no aplicativo TikTok milhões de pessoas fazendo a mesma dança e replicando o mesmo conteúdo, porque é uma voz em off, ou às vezes de um filme, ou às vezes de um música. apresentador, alguém que pega o meme do Fernando Rocha e faz a brincadeira da mistura entre a Clara e a Gema. Teria sido uma época feliz se tivesse TikTok nessa época. Exatamente. Já existiu, acho que o Musical.ly, Sei lá. mas não era tão bombado quanto o TikTok. Não. Mas é só uma replicação, você só está reproduzindo. Você, de fato, não produz isso. E eu acho que criadores de conteúdo são aqueles que realmente pegam, estruturam e criam. Enxergam Criam, isso, né? né? Enxergam. É de você enxergar algo do seu cotidiano que pode ser interessante. Sim. E o nosso cotidiano, por mais banal que ele possa parecer, ele está cheio de coisas legais. Exato. A sua rua, a sua casa, a sua cozinha, a sua sala, seu quarto, seu armário, tudo pode ser conteúdo. Mas aí tá a escolha, o olhar apurado, esse olhar diferenciado. É um A treino, né? habilidade de lapidar, De Exatamente. lapidar. transformar em conteúdo. E o Lapidar. Fernando Rocha tem essa habilidade. Tem essa pra- habilidade e eu gostaria, inclusive, Tentativo. de Eu começar... sou um tentante. Eu gostaria, inclusive, de começar lá do começo, entender como que o Fernando começou, Sim. assim, quais foram os primeiros passos, porque Fernando Rocha é de Belo Horizonte, Sou né? de É, BH, exato, BH. graças a Deus, tem duas qualidades. Eu não gosto de falar, só falo quando me perguntam como você, mas eu tenho duas qualidades: mineiro e cruzeirense. Olha aí, Muito olha bom. aí. Muito Com bom. uma delas eu concordo, com a outra, se eu concordar, eu apanho em casa, porque minha namorada é mineira também, de Belo Horizonte, Mas é galera. mas torcedora do Galo. Do é. Atlético. É. Mas Belo Horizonte é um lugar maravilhoso, cara. É incrível. Inclusive, quando eu comecei a namorar com ela e comecei a ir pra lá mais vezes, eu pensei por diversas vezes que Belo Horizonte seria um lugar que eu moraria com tranquilidade. É muito bom. Eu amo BH. baita amo- capital. É amo- muito legal, é muito legal. É uma cidade que parece muito. Você é de Porto Alegre? Não, eu sou do Rio Grande do Do Sul, Rio não Grande de do Porto Sul. Alegre. Parece muito com Porto Alegre. Parece, Tem muitas. parece. Tem um grande amigo gaúcho, o Carpinejar, mora lá em BH. Claro. Que demais. Meu vizinho lá de BH. E ele, casado com uma mineira, ele fala desses pontos de contato que existem, né, entre Belo Horizonte e Porto Alegre. Está longe das capitais, desse eixo, né? Exatamente. Não está conectado assim totalmente. Está fora do Rio e São Paulo, Sim. mas tem uma produção muito legal de uma voz, né? De um lugar de fala. sim, sim. De que- conteúdo, que inclusive. reverbera no Brasil todo, né? As melhores peças de humor, se eu não me engano, teve uma vez um levantamento, mas as melhores peças de humor são as peças mineiras que pô, durante muito tempo ficavam em cartaz em BH. Exato. Astolfo Virou a Mão, se eu não me engano, foi uma peça de tremendo sucesso. Posso estar Um confundido. espírito baixou em mim. Um Espírito Baixou em Mim. Astolfo, do são Ivo peças. Amaral. Diversos comediantes. O Duque, inclusive, é de BH também. É vira-lata, mas não tem rabo preso. Também são peças de humor muito importantes para o cenário. Sensacional. Muito Não só legal. de pão de queijo e café. vive E de o Belo humor Horizonte. mineiro é muito peculiar, né, cara? É. O humor mineiro é algo assim que te faz pensar, ele não é direto. É uma piada mineira, a piada que você vai rir 2 dias depois. Inclusive, eu Tipo queria aquela mandar da um abraço. vaquinha, sabe a da vaquinha? Qual Que o da cara vaquinha? tá fazendo assim, moço, o senhor mora aqui? Moro sim. Essas vaquinhas são do senhor? A branca é. E a outra pretinha? Também. E as dão leite? A branca dá. E a pretinha? Também dá, também. Por que o senhor fala sempre, moço, da branca primeiro e depois não fala da pretinha? Porque a branca é minha. E a pretinha? É minha também. Isso é o humor mineiro, assim, na essência, sabe? Na Muito bom, essência. muito bom. Inclusive, mandar um abraço para grandes comediantes do gênero stand-up de Minas Gerais, de BH, que é o Bruno Berg, o Bruno Costoli também, o Thiago Carmona, esqueci o nome do outro, perdão, que também é do grupo Queijo, Comédia e Cachaça. São legal. importantíssimos para a cena. Espetacular nome, cena- inclusive. Queijo, Comédia e Cachaça. São Muito bom. importantíssimos, inclusive. Porém, agora a gente quer entender. Fernando Rocha, a gente quer saber a tua trajetória Como cronológica. começou, Como Cronológica. começou? Não, eu nasci, né? Nasceu em Belo Horizonte, tomando um Eu- café. Tomando comendo muito pão de queijo, porque pão de queijo, você tem namorada mineira, você também está falando que gosta lá. Você sabe que pão de queijo só tem em BH. O que tem fora é algo que eles chamam de pão de queijo. Eu só entendi isso comendo pão de queijo lá. Já morei em Recife, lá em Recife tinha pão de queijo, mas não tem. Não Não é tem, igual. é outra Não é coisa. igual. Nada quanto igual queijo coalho, só tem lá. Só tem Sim. lá. O que vem pra cá não é queijo coalho. Exatamente. É queijo coalho da praia, bom, né? Exato. Mas, então, eu sou ator de teatro. A minha primeira referência básica foi com teatro, uma formação total. Logo cedo eu entendi isso como uma vertente de crescimento profissional e trabalhei durante muitos anos como ator
de teatro, casei com uma grande atriz, hoje diretora também, com ela tive 2 filhos, o Pedro e o Rafa, o Pedro que você falou na abertura, mas o teatro foi, ela trabalhando muito profissionalmente com o teatro, eu também, mas os caminhos do teatro foram me levando, assim, de um jeito muito suave, para a televisão e para o rádio. Foi assim que eu fiz um teste para um programa de TV na antiga TV Minas, lá, uma afiliada da TV Cultura e Rede Brasil, e comecei a fazer um programa de entretenimento para adolescentes, chamado Voo Livre. De lá, eu experimentei um rádio que estava começando ali, um rádio muito conectado com as pessoas, não tinha internet nessa época, não tinha celular, e a gente ia para as festas, para as boates, para as baladas, e ficava transmitindo de lá, olha, tá muito bom aqui, Aguildo, tá muito bom aqui, Baturité. A gente fazia transmissões de festas. Caralho, e era responsável demais. por encher ou não. As festas começavam vazias, entrava a transmissão e lotava. Hoje basta só uma mensagem, e aí, tá bom? Ih, tá malhado, não vem. Mas isso foi me dando um entendimento de, cara, poxa, tem uma notícia aí, tem algo legal, poxa, a formação. Aí eu virei radialista, e aí depois eu entrei para a faculdade, já entendendo, cara, poxa, é legal isso, é bacana. E também fazia muitos comerciais de televisão, de rádio também, até que um diretor... E trabalhando como ator, Aí um diretor, o Rogério Falabella, que é pai da Débora Falabella, me chamou assim no canto e falou assim, Fernando, foi ótimo, aí gravamos, foi tudo bem, mas eu vou te falar uma coisa, você... E ele também era diretor de teatro. E ele também estava me dirigindo numa peça. Ele falou assim, mas você está ficando muito canastrão. Você tem que escolher, cara. Ou você vira locutor, ou você vai para o rádio, ou você vai para o teatro. Não dá. São 2 caminhos que se abrem em Y. Eu fui entendendo isso. Fiquei com essa recomendação. O teatro foi ficando um pouco de lado, ainda fiz mais uma coisinha ou outra, e o caminho da comunicação se abriu de um jeito maravilhoso. Depois eu entrei para a TV Bandeirantes, depois para a TV Globo, e da TV Globo como repórter. Na época, o Bruce estava começando, eu tinha um diretor lá que gostava muito, e ele me dava na Globo, logo começando, no início, final dos anos 80, início dos 90, ele falava assim, Fernando, vá fazer uma reportagem sobre o frio. Você é o nosso Bruce. Cara, não entendia nada. Eu falava, frio? Fala o que você quiser. Chocolate. Fale sobre chocolate. Fala sobre as montanhas de Minas e tal. E ele tinha uma ordem lá para dizer o seguinte, ninguém corta nada do Fernando. Claro, ficava uma droga, né? Assim, hoje eu vejo aquilo, meu Deus do céu. Aí ele saiu da Globo, o Lauro Diniz. Na época, o diretor-geral era o Alberico Souza Cruz, uma época que os mineiros comandavam maravilhosamente o jornalismo da TV Globo. E, bom, eu entrei no final dessa gestão. E aí, mudou a direção, continuei na Globo, mudou a direção, e entrou uma outra chefe completamente diferente, Olga Curado, maravilhosa, me ensinou a grande lição da minha vida. Eu cheguei, primeira vez, pegou a pauta, rebelião na penitenciária de Neves. Eu falei, eu fui lá falar, Olga, desculpa, olha o vacilo. Olga, é o seguinte... Eu não faço isso, não. Eu faço coisas mais leves. Meu estilo é de reportagem mais leve. Ela falou assim, rapazinho, eu vou te contar uma coisa. Você não tem estilo nem de repórter. Nossa. E aprenda uma coisa. Para comer o mingau, tem que amassar o milho. Então, vá amassar seu milho. Fui. Caraca. Você imagina a pretensão do cara chegar lá, um petis, um juvenil, chega assim, não, Olga. E a Olga, assim, com outra perspectiva de jornalismo, ela não era de Minas, todos esses que eu falei eram de BH, faziam aquela coisa mais regional, o valor mineiro, familiar, a essência mineira. E aí lá eu fui crescendo para um lado de formação mesmo. Comecei a fazer coisas bem pesadas mesmo, como todo jornalista faz. Mas aí um dia ela me chamou na sala e falou, olha... Você está amassando bem o milho, você queria tanto ter um estilo, você vai ser repórter esportivo. Eu adorava o Cruzeiro, mas eu era mais cruzeirense do que repórter. E aí comecei uma trajetória, uma trajetória legal, assim, de ser um repórter esportivo, onde existia muita possibilidade de você brincar, de ter mais leveza. Né? E assim eu passei um tempo no Rio, depois fiquei
fui para Recife como repórter esportivo, e eu fui entendendo também que a vida foi mudando. De Recife, vim para São Paulo, fazia aqui em São Paulo reportagem esportiva, depois fui para Geral, fazia Globocop, trabalhei em praticamente todos os jornais, do Globo Rural ao Fantástico, em todos eles, Caramba. durante 30 anos, passando por uma experiência muito fantástica de formação mesmo, né? De jornalista e de entendimento da vida mesmo, né? Sim, E aí depois vem o capítulo do programa Bem-Estar. E quantos anos já de trajetória até chegar ao bem-estar? Então, 3 décadas. 3 30 décadas. A 30 última anos até delas Bem-Estar. fazendo o programa Bem-Estar. Eu era um cara... Eu já tinha, nessa época, eu já tinha saído do esporte, fazia a geralzona mesmo, assim, no Bom Dia São Paulo, fazia reportagem de rua. Eu trabalhava muito com o Canuto ali, fazendo o que ele fazia, mas eu era muito popular. Surgiu, então, na Globo a ideia de fazer um programa para amanhã. Amanhã, vocês lembram, amanhã das televisões brasileiras era muito ligada à criança. TV Globinho. Walter Clark que determinou isso, aquela alcunha de babá eletrônica. Só que o mercado publicitário foi entendendo que a criança não tinha poder de compra, decisão para Sim, escolher. claro. A criança ficava sozinha, a mãe ia fazer as coisas e o menino ficava lá. Ótimo, beleza. Mas para o mercado isso era terrível. Tinha audiência, só não tinha um retorno. Aí fizeram uma pesquisa. O que nós vamos colocar nesse período? Nós vamos mudar amanhã. Como é que nós vamos... O que a dona de casa quer? É um programa de saúde? É um programa de humor? É um programa de esporte? É de atividade física? O que ela quer? Aí chegaram à conclusão. Ela quer algo que dê embasamento para ela se cuidar melhor. E quem seria? Aí fizeram uma pesquisa para ver quem seria. E pesquisa quantitativa, qualitativa, você não tem nome, você aponta assim meio, né? Olha, esse cara aqui... quem? Aquele que está sempre com a roupa amarrotada, parece que saiu da boca do cachorro, aquele cabelinho ali enrolado, aquele menino está sempre suado. Era eu. Sem nem saber, eu caí assim, cara, eu sou o apresentador do programa. Gordinho, né? Assim como metade da população brasileira. Cara, estava eu ali, junto com Mariana Ferrão, uma musa, né? Metade da população brasileira queria ser igual a Mariana Ferrão, mas a outra metade sabia que, na verdade, era mesmo igual a mim. Essa fórmula perfeita, né? A fórmula perfeita. perfeita. Falar isso, perfeito agora. E logo depois de vocês vinha a Ana Maria Braga. Não, a gente vinha depois da Ana Maria. Perdão, exatamente. Depois de um tempo, criou-se o programa da Fátima. E a gente ficou ali naquele pedacinho entre a Fátima e a Ana Maria. Por isso, porque então a dona de casa aprendia a receita com a Ana Maria Braga, depois aprendia a se cuidar com o bem-estar. Exatamente. E depois vinha o encontro para falar. Aí já estava mais para a hora do almoço ali. Sim. Amenidades, né? Sim. Amenidades, né? Mais um programa de variedades. Que Que incrível isso. Boa. Então você já tinha 20 anos de trajetória. Sim, sim. Para quando foi convidado. Era um cara do jornalismo, assim, da essência. Tanto eu quanto a Mari, né? A gente, a equipe inteira de jornalistas. A gente não era da CGP, a Central Globo de Produção. A gente era da CGJ. E isso a gente tinha muito orgulho. E foi por isso que a gente tinha também tanto estofo ali para segurar o programa de informação, para entrevistar médicos com temas difíceis. Sim. Mas, ao mesmo tempo, com leveza também, com a dúvida, né? E eu queria justamente entrar nesse assunto. Quando é que foi que você trouxe a leveza para o programa? Porque era um programa novo, não tinha nenhuma referência para fazer o bem-estar. Não tinha um perfil ainda. Não tinha um perfil ainda. Não tinha um perfil, ele foi construído, ele foi sendo Exatamente. construído. Em algum momento, isso estava ali muito claro, porque era um diálogo. Eu sempre me dei muito bem com a Mari, a minha irmã mais velha, embora seja mais nova que eu. Mas era a minha irmã que ficava ali, cara, com aquele olhar ali para me ajudar, porque tinha muitas experiências, tipo, vamos colocar esse copo em cima do outro e o outro também, para a gente demonstrar como é que são as moléculas. Aí eu vou colocar, cai tudo, mas a Mari sempre me ajudando. Sempre lá, não, peraí, deixa eu colocar, que você não sabe. E aí vem as experiências. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se movimentar mais? Como é que elas podem entender a diferença de carboidrato e proteína? Como é que elas podem entender a importância de ler um rótulo? Como é que elas podem fazer mais ginástica? Poxa, aí vamos dançar. Eu tinha calafrio quando falava isso. Vamos dançar. Nossa, dançar, caramba, bicho. Aí eu falei, então tá, vamos. Aí estava na época, a Gabi Amarantos era conhecida como a Beyoncé do Pará. E alguém na pauta, na reunião, falou assim, gente, tem uma mulher lá que chama Beyoncé do Pará, por que a gente não traz ela? Oh, vamos trazer. E aí ela dança uma música da Lady Gaga, da própria Beyoncé, não sei.
dançar, fazer a coreografia. Foi a minha primeira coreografia. Olha aí. E a Gabi é uma doçura, né? Aquela coisa paraense, aquela coisa quente e tal. No meio lá, a gente ensaiando, então, um pouquinho, aí o programa entrou. Vieram também bailarinos de uma academia para dar uma cor ali, uma coreógrafa ensinando, eu não estava entendendo nada. A Gabi olhou e falou: nossa, você está muito pedido. Menino, segura na minha cintura e solta. E vai embora. Cara, quando ela falou isso, eu falei assim: então é isso mesmo. Aí segurei ali, cara, e fui rebolando e fomos embora. Ali eu comecei minha carreira fantástica, meteórica, que foi parar na Dança dos Famosos. Exatamente, eu queria chegar nisso. Que tem a ver com o meu meme preferido do Fernando, que é ele no programa Bem-Estar dizendo: eu tentei, eu fiz de tudo, não consegui, não deu certo, é isso aí, mas bola pra frente. As pessoas usam pra tudo. Chegou o fim de ano, não fiz de nada, que eu tentei, eu fiz o que pude. Hoje é o dia do perdão. Então os meus amigos, eu peço perdão. Eu amo esse meme, é demais, cara. Como que foi participar da dança? Então, basicamente, eu não sei dançar, mas não sei mesmo, não é assim, tá encanando, você tá enrolando. Não sei mesmo. Confundo esquerda com direita, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. É um defeito cognitivo mesmo. É difícil difícil, claro. E olha, é sério, cara. É sério e é um esforço físico, mas é tremendo, porque os ensaios são lá no Projac. Tá. O chamado Projaquistão, que você entra, porque você chega no aeroporto, você demora mais tempo do aeroporto de Santos Dumont até o Projac do que o próprio avião mesmo. Né? E eu ia todo dia, voltava. Eu ensaiava todo dia da semana. E voltava, terminava o programa, ia para o aeroporto. E aí vai lá a Ju Valcésia, minha professora. Um amor de pessoa, Ju Valcésia, esposa do Ricardo Manga. Sim. Tá mãe? Vai ser mãe agora. Tá por agora. É então, uma parabéns, querida, Ju. viu? É uma querida, ficamos muito amigos. O Manga também. Foram amizades assim que levo para a vida. E a Ju falou assim: poxa, Fernanda, aí chegou o Silvio, que era o coreógrafo geral, falou: olha, é o seguinte, cara, chegamos num impasse aqui, porque o que você tem agora é que você tem que nos mostrar alguma coisa. A gente já fez a coreografia, eu não estava acertando bem, mas assim, o que a gente podia, nós fomos até um ponto. Agora você vai preencher. O que você pode nos oferecer? Ele falou: vou te dar um exemplo. O Estênio Garcia participou aqui brilhantemente. Quando eu perguntei isso para ele, ele falou assim: eu sei fazer, eu faço yoga, eu sei ficar de cabeça para baixo, fazer uma invertida. Nossa. Ótimo! Colocou na coreografia, o Estênio Garcia chega uma hora de cabeça para baixo. Faustão, todo mundo. Legal. Falei: cara, eu não sei Estênio, galera. Eu sei só fazer um negócio chamado trimelique, que é um negócio. Ele falou assim: mas isso vai confundir os jurados. Confundir os jurados. Perfeito. Se eu fizer direitinho, confundo muito bem. Cara, será? Não, então vamos. E aí, em cada dança, tinha um momento trimelique. Quer dizer, descubra o trimelique, nada. Vem aquele negócio. Confundiu todo mundo, cara. E eu fui 5 ritmos avançando, como diz o jogador do Atlético. Fui fundo. E chegando, cara. Só que chegou a valsa. A valsa não tem trem. A valsa até o tempo muda. Não é 1, 2, 3, 1, 2, 3, não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Imagina, trimelique. Tudo certo. Aí eu fui embora. Eu me despeço dos amigos. Obrigado, valeu demais. Tentei, não consegui, peço perdão. É isso aí, mas a vida. Fez o possível. Que maravilhoso. E, Fernando, tudo isso acho que foi fundamental para a tua trajetória dentro do próprio Bem-Estar. Sim, porque claro. isso te dava, talvez, desculpa a palavra, mas eu acho que é melhor que se encaixe agora, mais munição. Claro. Para você trabalhar melhor, ou ter mais piadas, Ou ter mais relacionamento com o público, cara? Eu né? saía nas ruas, assim, as pessoas falavam: Fernando, cara, que maravilha. Antes eu só dançava quando eu tomava vodka. Agora eu vejo você dançando, sei que é possível. Com vodka é muito bom, mas sem vodka também dá para dançar. Encorajando o povo brasileiro a dançar também. E a não beber, o que é melhor. Fui homenageado, foram várias homenagens, eu e a Ju Valcésia, eu fui homenageado, dessa vez eu fui sozinho lá em Santa Catarina, um festival, lá em Santa Catarina tem vários festivais de dança, né? Sim, um é filial do Bolshoi, né? Em Joinville. Lógico, tem mesmo. Mas esse foi em Florianópolis, Festival de Dança Infantil. Teve uma noite que era em minha homenagem, recebi uma carta desse tamanho, um livro, do tamanho dessa mesa, assim. Que demais! Carta ao Fernando Rocha. Palavras lindas para dizer o seguinte, cara:
Se você dançou, qualquer um pode dançar. Você mostrou para o Brasil que todo mundo, absolutamente, acabaram as desculpas, porque você dançou. E o mais legal foi, nesse ano, a Pérola Negra estava voltando do carnaval do grupo do Sebastião, estava no primeiro grupo, abrindo o Carnaval de São Paulo, nos chamaram. A gente vai fazer um desfile inteiro em homenagem à dança e a gente queria ter você, junto com a Ju Valcésio. Que incrível. Que legal. Abrindo o desfile da Pérola. Abrindo. Pode coreografia livre, só canta o enredo um pouquinho. Eu arrumei uma fantasia parecia meio um Sidney Magal, um Reginaldo Rossi, um Elvis Presley. A Ju toda linda. Minha mulher foi também, que também chama Ju. O Manga também foi. Fomos nós quatro, eu na frente. Cara, não tem nem 2 quilômetros o sambódromo. É de matar, é de morrer. E as pessoas vibrando. E a gente fazia as invertidas. A Ju pulava no pescoço, dava a volta e vinha e vai. Cara, chegamos, no que êxtase. A escola foi rebaixada. No ano que voltou, caiu de novo. Não passo nem na porta da Pérola Negra. Uma breve passagem. Quem teve a ideia de Jerico de colocar esse monstrengo para abrir o carnaval da escola, cara? Maravilhoso. O Fernando, de verdade, é a pílula que a gente precisa tomar diariamente pra ter um bom humor, cara. De verdade, é uma pílula de bom humor. E ele faz isso com os seus podcasts e também com o seu livro, que eu acho lindo. Verdade. O título do podcast, Na Medida do Possível. Eu tenho 2 livros e tenho o primeiro que fala sobre isso, conta, na medida do possível ou quase, não manual sobre a vida saudável, que é a experiência desses 10 anos na frente do programa, contando do meu ponto de vista, como é que é isso, essa determinação de uma vida saudável a todo custo, como é que isso pode ser, na sua medida, incorporado. Né? São dicas bem valiosas para isso. O outro, escrito agora, depois que eu saí da TV Globo, tem um título também legal que se chama Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Exato. Fala sobre propósito, plano B, essas perguntas que chegam quando o mundo desaba, quando você pensa para onde eu vou, qual é o caminho, o que é? Você tem um plano B ou, na verdade, você tem um propósito? Qual é a diferença entre essas duas oportunidades que surgem? Né? Para onde você vai? Como é que você se reconstrói? Escrevi o livro com a minha experiência da saída da TV em 2019, mas basicamente entendendo que em 2020, quando eu saio da TV, eu parecia um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Aquele negócio, você não sabe onde está. Mas vem 2020, o mundo cai desse mesmo caminhão de mudança. Exatamente. Falei, tem uma história para contar. Né? Temos uma história para ser contada. E, Fernando, o seu propósito de vida agora é qual? Onde você quer investir? E quando eu falo investimento, me lembra a Dynasty. Olha aí. Que também trata da gente com investimento. Investimentos financeiros, mas aqui a pergunta é mais ampla do que isso, somente até mesmo. isso. Não, investimento também. Exatamente. Metaforicamente falando, ou até mesmo figurativamente falando, literalmente falando, onde é que você quer investir daqui para frente? Então, essa pergunta mais suave. Fui no programa da Natália Arcuri, essa pergunta mais direta. E aí, como é que é? Dólar, ouro, onde você vai? Tem que explicar. Aqui a gente pode ser mais aqui aberto. Tá mais amplo, tranquilo, né, né, de cara? carreira, de projetos, enfim. Exatamente. Então, eu estou muito animado com essa ideia dos podcasts. Excelente. E até com uma coisa mais pessoal mesmo, a construção de algo que para mim é importante, o encontro desse propósito. Né? Existem várias formas de você buscar por isso, e eu estou tentando fazer isso, colocar isso na prática. Eu tenho um podcast que eu gosto muito dele, que ainda está em formação, porque estamos ainda nos primeiros 10 episódios, mas são muito densos e muito importantes. Ele se chama Como Ser Leve... Não, chama Águas Profundas. Perfeito. O nome ele fala sobre saúde espiritual, entendendo que tudo é água. A diferença é a profundidade, né? Eu peço até desculpas, porque na hora que eu fui te apresentar, eu disse águas claras. Mas as águas podem ser claras também. Muito obrigado. Obrigado, Até mesmo profundas, elas são claras, né? Muito obrigado. Não tenho o menor problema. Então, o podcast está me tomando um tempo muito legal, alguns episódios
demandam mais ou menos, né? Tem esse Até do... por estudo, né? Exatamente. Por estudo, Tem você precisa um estudar. podcast também que se chama Macho Detox, que é uma desconstrução do machismo diário que existe na nossa vida de todo dia. Eu acho legal! Muito interessante importante. descobrir isso, Interessantíssimo. conversar com gente legal, falar sobre, por exemplo, o pornô politicamente correto, cara. Que legal isso. Pornô no viés feminino, como é que isso está sendo feito no mundo inteiro, como é que em alguns lugares, algumas diretoras, desmistificando o falo, né, que Sim. é algo muito machista para até mesmo os padrões de corpo e de roteirização, né? É que eu acho que algumas pessoas talvez não entendam é que quando a gente fala que isso objetifica a mulher, é colocar uma figura, um estereótipo de uma mulher para produzir um filme pornô e é o mesmo estereótipo sempre. Então, a gente acaba... Os homens que acabam consumindo aquilo tornam como objetivo de vida consumir ter aquele tipo de pessoa ao seu lado. Perfil. Aquele Entendi. perfil. E não entendem que corpos, todos os corpos são bonitos, todos os corpos são gostosos, todos os corpos têm seu valor. Então a gente acaba objetificando e estereotipando uma imagem. Então, às vezes, é uma imagem de uma mulher que é quase que irreal, sabe? Uma imagem Sim, que... Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é irreal, assim. As mulheres são muito mais gostosas e lindas do que aquelas que são estereotipadas nos filmes pornôs. Quer dizer, então, que as mulheres dos filmes pornôs não são bonitas? Não, são sim bonitas e gostosas, mas as outras que não estão representadas nos filmes também são bonitas e gostosas. Eu acho que é isso, a grande... Quem sou eu para falar de feminismo, né? Eu viraria um Dado Dolabella da vida. Mais feminista do que eu. Mais feminista do que eu. Mas o que eu quero dizer é que, pelo menos o que eu entendi é todas são bonitas e todas são gostosas e elas Interessante. precisam de representatividade. Isso, pasme, até no filme pornô. Porque não tem, não existe. Exatamente. Aí vem uma diretora e mostra isso, né? Sim. Algumas pessoas já estão preocupadas com isso, é muito legal. Então, assim, o que se abre depois desses 30 anos pensando com o mesmo crachá, isso eu falo no meu livro, né, o Como Ser Leve e Muito Pesado, quando você está ali com o crachá, você é o Fernando da Globo, é o cara do bem-estar. Ô, bem-estar, eu já olho, o Fernando da Globo, vira o seu sobrenome, vira a sua referência, as pessoas Certo. te falam, o cara da Globo, o Global, mas aí você perde isso, parece que você perdeu algo mais importante que um membro, um braço, uma perna, porque você perde a sua essência. Só quando você entende que, na verdade, você não perdeu o que te levou até lá, pelo Exato. contrário, isso está até mais forte, mais vivo, Exatamente. mais ávido, aí você vai podendo construir coisas que antes não eram possíveis. Antes a vida era toda absorvida ali, eu acordava muito cedo, ainda acordo muito cedo, mas você vai para a TV, o programa entrava no ar às 10 da manhã, toda uma gestão para pensar o programa do dia seguinte, da semana seguinte, do mês seguinte, estratégia de projetos, que te envolve completamente o dia inteiro. Como é que eu vou fazer um podcast de Macho Detox fazendo toda essa rotina? Como é que eu ia falar sobre saúde e qualidade de vida no meu ponto de vista? Não dá, você está absorvido ali, né? Sim. Então, essa foi uma grande descoberta, escrever um livro, né? Também tem um programa que tem o mesmo título do livro, Como Ser Leve e Muito Pesado, na Rádio Nova Brasil. Comecei agora a fazer o programa, são pílulas na programação, assim, Sim. são insights, tipo, segura essa aí, pense nisso, entenda assim, entenda assado, e que eu também estou gostando bastante, e alguns outros programas customizados para sociedades médicas, programas no YouTube, que eu penso com eles, imagino uma estrutura de pensamento, e aí fazemos juntos um programa. Então, cara, tá assim, uma dinâmica de Várias 360. Muito E legal. o Fernando é um mutante, né? Porque ele começou como ator, depois se encontrou Se na adaptando, rádio repórter comunicação, esportivo. depois de repórter esportivo, e aí foi Repórter de geral, depois repórter de saúde. Saúde. O jornalista é isso, né? O jornalista tem a prerrogativa de se educar enquanto trabalha. Ele aprende enquanto ele está trabalhando, pelas perguntas que ele pode fazer e pelo conhecimento que ele pode absorver. Então, te dá essa condição da mutabilidade. mas de tem que estar ter um ali. diferencial. Não querendo dizer que quem faz isso é impecável, mas tem que ter um diferencial. E eu acredito no seu diferencial, Fernando. Vontade, né? Tem que ter vontade. Tem que acreditar nessa Será que é só vontade? possibilidade. Porque eu fico imaginando, eu acabei me identificando com você porque eu também vinha numa parte de entretenimento e hoje me encontro no entretenimento culinário, gastronômico. Sim. Que era um assunto em que eu sempre amei experimentar, consumir, mas nunca me vi ensinando ou até mesmo praticando. Exato. E eu fico vendo e aprendendo. Então eu fui atrás de estudar.
E eu vejo que você também fez o mesmo, porque Claro. hoje a sua vida está totalmente ligada com a saúde. Sim. E antigamente, é algo durante o que tempo... você incorpora ali, que é seu, é algo adquirido, né? Sim. Um conhecimento adquirido. E Agora, você levou isso para o seu mercado. Hoje você Sim. trabalha com isso. sim, saúde, qualidade de vida, entendimento de uma mudança, é quase uma alquimia. Você se transformar, você entender o que você pode ser, o que você é, o que você não quer mais ser, o que você pode transformar. Tem um Espetacular. princípio alquímico que fala do coagular e dissolver. Coagular e dissolver. Você coagula e com o fogo você dissolve e se transforma. Né? Caramba! Que Sensacional. bonito isso. Muito legal. Tem uma outra que eu adoro, que o Michelangelo, quando pintou uma escultura fantástica, tinha um bloco imenso de mármore, ele esculpiu um cavalo maravilhoso, aquela obra-prima, e alguém perguntou: caramba, como é que você fez isso? Ele falou assim: foi simples, eu só tirei da pedra o que não era cavalo. Fez tudo isso. E essa é a nossa missão, é tirar o que não é nosso, é tirar o que a gente acredita que está ali, que precisa ser melhorado, que precisa ser transformado, que precisa ser esculpido ou reesculpido. Né? Que lindo isso. Muito legal, muito E legal. o Fernando, ele tem uma maneira de se comunicar tão única, tão bonita, que me lembrou um quadro nosso de sucesso, Brian Rizzo. Qual deles? Aquele quadro que a gente chama, que é o discurso do Oscar para quem ainda não ganhou o Oscar. É verdade, é o quadro chamado Momento Gratiluz. Exatamente. O momento onde o nosso convidado é convidado a agradecer a alguém, ou pessoas, ou enfim, Ou algo, alguma coisa que aconteceu durante a sua vida, durante a sua que trajetória. o trouxeram até aqui. Exatamente. Não só aqui no 2 em 1, mas trouxeram Até o você. dia de hoje. Exatamente. Pode Poxa. agradecer a algo, a alguém, alguma coisa, pode olhar diretamente para a câmera. Ao Cruzeiro. Esse é um ao Cruzeiro. Hoje não está bom de agradecer o Cruzeiro, Tá difícil, né? faz um tempo. Hoje eu sou da oposição cruzeirense, eu tenho que derrubar o presidente. Eu gostaria de agradecer a pessoa que me veio na cabeça primeiramente, foi a Mari Ferrão, uma companheira de uma... Eu sempre digo para ela que quando a gente começou a fazer o programa, a gente não se conhecia, mas foi uma amiga de travessia oceânica. E não era para atravessar um rio, é para atravessar um oceano. E assim a gente fez. Talvez essa nossa travessia ainda continue, porque talvez o oceano tenha caminhos ainda para serem percorridos. Mas o entendimento que ela me fez ter sobre a perspectiva do autocuidado, a perspectiva de um olhar interno, o entendimento de que existe uma chave que só vira do lado de dentro e que às vezes você precisa mesmo entender ali no tropeço, né? Lembrando a música dos Titãs, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Então, a solução é natural do tropeço e o tropeço é natural da solução. Você encontra nesse tropicão ali algo que pode te mandar para cima de novo. E a Mari, durante boa parte dessa nossa trajetória, ela estava ali buscando, entendendo. E algo que eu pensava, poxa, não está certo, já meditei, eu já fui ligado ao xamanismo, eu já tentei tanta coisa, mas, na verdade, é algo muito maravilhoso, que é o seguinte: quando você está procurando água, você não pode cavar vários buracos ao seu redor, você tem que cavar um só. E esse é o que eu aprendi com a Mari, algo que ela segue fazendo e que eu estou lá atrás tentando também, um aprendiz eterno. Caramba, É pra Mari. que Muito lindo, legal. que lindo isso. Muito legal. Muito bonitinho. Momento gratiluz bonito. Boa, Muito né? Mari Ferrão, bem parabéns Mari aí. Ferrão, querida. Vocês têm que convidá-la para vir aqui. Vai Por ser, favor. Tá vai ser muito convidadíssima legal. já. Está intimada. Intimada pra Intimada a participar aparecer. do Zoom. Agora, Fernando, eu queria só entrar num assunto que eu não sei, de coração, não sei se você gosta ou não, mas eu queria entrar e você tem total liberdade para dizer não e total liberdade para entrar no assunto, que são os memes. Porque Claro, deixaram claro. você, acho que, mais famoso Tu ainda. falou um pouco disso na apresentação, se ele gosta ou se ele se incomoda, e eu fiquei com essa curiosidade também. Também, a gente vai começar só relembrando alguns memes que vão vir na minha cabeça. Mas bom. o encontro da Clara com a gema do ovo, eu acho sensacional. Sim. Era a abertura do programa Bem-Estar, o Fernando estava acompanhado do doutor, e o doutor acho que Dr. não... Calil. O doutor Calil, ele não entendeu muito bem, e o Fernando estava comentando o O Dr. encontro. Calil não estava preparado. O doutor Calil não está preparado para o encontro da Clara com a gema. E esse é um dos meus memes favoritos. O outro, é claro, é o Fernando dando seu depoimento sobre a dança dos famosos, dizendo: não consegui, Sim, hoje é o dia do sim, perdão, sim, peço sim. perdão. É maravilhoso. Outro meme também é do Clima Seco. O Seco tá namorado. Ou do Tremelique. Existem
vários. Todos Fernando. eles encontrados muito facilmente no YouTube. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente que é um compilado de memes do Fernando. É Então é maravilhoso. só escrever lá, Fernando Rocha Memes, que vai encontrar. Agora vem a minha pergunta. Qual foi o primeiro meme? São 10 anos de programa. Qual foi o primeiro momento que a produção ou a direção no ponto, que é onde o diretor fala, que é um negocinho no ouvido, chama-se ponto, que falou, ih, Fernando, isso não. Ou riram, ou realmente Qual reagiram. foi o primeiro memento? Memento, primeiro memento. Cara, foram vários momentos e claro que na hora ali a gente não percebe, né? A gente não tem esse entendimento, né? Mas o mais marcante realmente foi esse da Clara com o Ovo, que eu acho assim que foi algo muito tranquilo. Espontâneo. Espontâneo. As pessoas, depois que eu saí da TV Globo, isso foi em agosto por aí, as pessoas, muitas fazem ligação sobre esse episódio e a minha saída da TV Globo, que eu acho que não tem nada muito ligado. Mas existem alguns pontos de contato, sim, porque eu tinha uma prerrogativa, a diretora, um dia assim, o programa está em evolução constante, precisa mudar, vamos começar assim. Claro. E vocês devem lembrar, a Ana Maria sempre começava e terminava o programa fazendo um pensamento do dia. E aí a gente tentava começar o programa meio como um hard news, assim, bem ligado, como disse, nós somos do jornalismo, né? Bem ligado, assim, vamos falar sobre chikungunya, dengue e outras doenças que são muito importantes para você ficar atenta, dona de casa. E começava a coisa meio terrorista, assim, aquela chamada escalada, né? Assim, no jornal. Sim. Bom, aí isso também não dava muito certo. Aí pensamos, poxa, tem que ser mais suave. Aí a diretora teve essa ideia. Fernando, você vem aqui sempre com uma resenha, tem uma conversinha aqui, toda manhã eu vejo, você conta um caso. Vamos fazer o seguinte, conta esse caso, qualquer coisa, antes de começar o programa. E aí a gente começa o programa. Eu falei, você tem certeza? Não precisa me contar. Tem certeza? Você não precisa me contar. Você não precisa falar para ninguém. Vai começar, abriu, você tem 1 minuto, 2, 3... Fala o que você quiser. O que você quiser. Foge do pensamento do dia, porque a Ana Maria já vem com isso, mas faz uma conversinha, conta o negócio. Eu achei isso um desafio tanto. Claro. E agora, um desafio tanto, é difícil, né? Lógico. Difícil. Claro. E aí, cara, assim, mas essa tem uma compilação de umas bobagens, assim, olhando pelo retrovisor, cara. Tinha tanta coisa, cara. Eu tinha tanta coisa, assim, que eu falava. E o último dia desse período, que durou quase 2 anos, foi o episódio da Clara com o Ovo. Terminou ali. E quando ele termina, a Mari faz uma leitura bem bacana, assim. Aí eu passei a ter mais receio. Porque na hora foi algo muito espontâneo, como sempre era espontâneo. Sempre foi. É que você começa a rir e realmente a gente começa... Parece que alguma coisa que aconteceu ou fora da câmera... Ou alguma coisa que você lembrou que você começa a rir, de ficar vermelho de rir. Esses olhinhos ficam cerrados. Mas de novo, eu estava tentando explicar a piada. Né? De novo, o grande problema é esse. E o Dr. Calil não foi na sua. Não, o Dr. Calil estava em outra vibe. E ainda o Dr. Calil dá uma cortada no Fernando. Não foi bom esse começo de programa, seguinte, não. Né? Nenhuma merda acontece sozinha, né? Sempre tem várias, né? Tem uma costura pra uma merda acontecer, cara, que ela pá. Eles olham isso quando cai um avião, nunca cai sempre tem um negócio. E assim teve, porque começou. Dr. Calil, meu amigo, queridíssimo, dos maiores cardiologistas do Brasil, tem uma lista imensa de adjetivos de qualidades. Mas nessa lista não está incluído o bom humor. Dr. Calil, grande crítico de televisão. 1.500 qualidades do Dr. Calil. Deixa eu ver. Letra B. Bom humor? Não tem. Então, mas, além disso, nesse dia ele estava mal-humorado. Então, a pessoa que no basal já não tem bom humor, imagina, mal-humorado. Aí, cara, eu pretensiosamente também, o primeiro erro, a pretensão. A gente é muito pretensioso, né? A gente se acha muito, né? Tem que ser um pouco. E a outra coisa, problema de comunicação. Existem muitos problemas de comunicação numa empresa de comunicação, né? É muito comum acontecer isso. Isso é um fato. Em todas elas sempre existe um problema. Eu estava com a historinha lá para contar. Beleza. A gente ia fazer um programa sobre exames internos que podem adiantar ou adiar uma cirurgia complicada. A gente vai falar de maquininhas que vasculham todo o seu organismo, de PET scan. A gente vai falar de coisas internas. Sim. Então, cabia muito bem eu falar do encontro da Clara do Ovo dentro do bolo. Claro. Era perfeito, não tinha coisa mais perfeita que isso. Bom, chegou lá o programa, a gente passa e tal, o Dr. Calil sempre atrasado, vai de helicóptero. Chegou o helicóptero, Dr. Calil, mas faltam 3 minutos para o programa começar. Dr. Calil,
uma tromba desse. Eu não ganho cumprimento ninguém. Eu falei, doutor, o que foi? Eu nem falo. Bom, depois eu vou falar por que ele estava mal-humorado. Tá. Mas eu falei assim, não, fica tranquilo, eu vou te fazer rir hoje. Duvido. Começa o programa. Eu estava sozinho, outra coisa. Eu não estava com a Mari, porque a Mari sempre me ajudava. Ou às vezes atrapalhava, tipo, nossa senhora, vamos começar logo. Mas eu estava sozinho. A gente, em algumas ocasiões, era comum ficar sozinho também. Claro. E aí vai. Como eu digo, hoje é terça-feira. O mundo é feito de encontros e desencontros. Eu vou falar de um que é triste. É o encontro da Clara com o ovo. Já está errado. É Clara com a gema. Clara com o ovo. Errou. Primeiro erro. Eu acho que eu nunca tinha reparado esse detalhe, mas é verdade. É mais sonoro falar Clara com o ovo. Exato, né? exato. Mas é Clara com a gema. E aí, tô lá assim. Então, a Clara, ela fala, a gente encontra dentro do bolo. Hoje o programa vai falar de exames que também são internos e podem salvar vidas. Aí vem o meu querido diretor, Bottini, diretor de TV, fala assim, olha a cara do Calil. Porra, o diretor Cara, não passaria ajudou. normal. Olha a cara do Dr. Calil. Doutor Calil! Calil. Eita! Doutor Calil Doutor fez. Calil, O que você foi, não doutor Calil? O que foi? Não, aí ele assustou. Eu sempre brinco com ele no programa. Sempre brinco. Não gostei. Ah, ele não gostou. Eu não dei. Aí vem o outro erro. Eu não dei parabéns pra ele no dia 7 de agosto. Aniversário dele, dia 7 de julho. Opa! Doutor Calil! Um mesinho é tolerável. Tem 12 Vamos possibilidades. contextualizar mais ainda. Ele estava puto, aí pronto, foi e tal. Aí ele estava muito puto, porque naquele dia ele não tinha dormido, porque um paciente dele, queridíssimo, amigo, empresário, tinha morrido na UTI. Por um erro da equipe. Ele considerou como erro, ele demitiu a equipe inteira da UTI que trabalhava com ele. Caraca. Ele estava num estresse tremendo, a família ligando, o que ia fazer, doação. Eu quis saber isso? Não. Eu respeitei isso? Não. Eu levei ferro? Levei. Porque não olhei para o outro. Faltou algo de empatia ali, de entender aquilo. Talvez nem contar a piada. Entender que a cara emburrada dele estava um pouquinho acima do normal. Não, pretencioso, fui lá fazer isso, né? Aí as pessoas começaram, nesse dia mesmo, que água que ele está tomando? O que é isso? Que maconha é essa? O que esse povo da Globo está tomando? E foi assim, explodiu mesmo, realmente explodiu, a ponto de eu ser proibida, a minha diretora geral lá, falou, Fernando, que negócio é essa bobagem? Eu faço há 2 anos isso. Não, tem 2 anos que eu conto essas historinhas, tipo, a outra eu não vi. Uma vez eu falei que lá no fundo do mar, as conchinhas dormem de pessoinhas. Não era bom. Eu contei isso pra ela, claro, não riu, mas vamos parar com isso, tá? Essa bobagenzinha aí, vamos parar. Eu parei, mas, pô, você tá tomando alguma coisa? Você tá bebendo? Cara, eu estava me preparando para uma maratona, cara, uma ultramaratona de Mont Blanc. Eu estava treinando absurdamente. É uma maratona que sai da Suíça e vai para a França, em Chamonix. UTMB, Ultramaratona de Mont Blanc. Estava treinando. 2 semanas depois eu embarquei para Mont Blanc e para Chamonix. Enfim, cara, não tinha nada a ver. Eu tava, cara, como é que você vai tomar 10 da manhã fazendo um programa? Não tinha nada pelo disso. amor de Deus. Foi escapar, como diz meu pai, né? Um descuido do anjo da guarda. Né? Sim, e normal. que virou um meme. Depois, Mas quando... isso é Mas é um legal, meme isso é muito bom. bom, é uma ótima Eu falo história. sobre isso no livro, porque aí depois as pessoas começam a ligar a esse episódio a minha saída da TV Globo, que foi algo completamente normal dentro do ponto de vista claro, estrutural, Claro, corporativo, normal. claro. Normal, as pessoas vão, vêm, saem, vêm. Mas aí começaram, gente, foi isso. Se você coloca no Google Fernando Rocha, Clara com ovo, tem quase 2 milhões de opiniões. Nossa. Falando assim, olha, eu acho que foi assim, tá vendo? O cara se ferrou, o cara babaca fez isso e tal. Então, nesse ponto, naquele momento que eu saio da TV Globo, que eu olho para isso e falo assim, cara, todo mundo... Ainda virei meme, ainda tem todo mundo dando opinião. Esse ponto me deixou, assim, aumentou o potencial para uma fragilidade.
Mas o fato do meme em si, pelo contrário. Na época, o McDonald's me procurou para fazer um comercial. Que Eles demais. lançaram um sanduíche, eu não sabia, mas não existe ovo no sanduíche do McDonald's. Olha aí. E eles lançaram o Ah, encontro do sim. ovo. Finalmente, eles queriam que eu legal. fizesse. Eu não poderia, eu estava na Globo. Se eu soubesse, hein, sair naquela época, né? É mesmo. Nossa, caramba. E o McDonald's lançou estardalhosamente esse sanduíche. Eu não sei se ainda continua, mas até então a proposta era essa. O sanduíche, o ovo não está em nenhum sanduíche do McDonald's. A gente vai lançar agora. É o encontro do É. ovo com sanduíche. Do McDonald's com ovo. ovo. Mas é isso mesmo. Mas o Fernando, queria te parabenizar pelo jeito de você ser, porque, infelizmente, tem alguns padrões já instaurados na televisão brasileira que as pessoas não conseguem identificar isso como um ponto positivo. Elas só reprimem. Mas, como eu tenho visto e acredito, a TV vai mudar. Então vamos aceitar mais as pessoas como elas são e não Exato. querer Não é uma colocá-los... opção. Essa mudança não é opcional. Exatamente. Ela está em curso. É uma fato, necessidade. É uma necessidade Já está acontecendo, inclusive. de aceitarmos os apresentadores, os comunicadores, os repórteres, até mesmo os atores, as atrizes, da maneira como eles são, da maneira como eles gostam de se comunicar, até porque o Fernando chegou lá por ser que ele é. Exatamente. E não por seguir uma coisa, não seguir uma linha, por ter o seu diferencial. Perfeito. Então, portanto, eu queria te agradecer. Opa, eu que agradeço a De oportunidade verdade. de falar. Papo ótimo, né? Foi Conversa muito muito legal. boa. Foi maravilhoso. Sempre muito bom. Poxa, Fernando, a gente infelizmente vai caminhando para o final desse Bom, episódio. tô vendo ali, dando certo. Poxa, Exatamente. vocês têm um timing legal. Obrigado. E um cronômetro muito bom também. Com precisão para você que está ouvindo e vendo a gente, tem um cronômetro atrás da minha câmera. É. Então, se eu E eu controlo sei o que tempo vocês têm aqui. 1 hora de podcast. Foi muito bom. Passou Exatamente. rapidinho. Passou foi rapidíssimo, suave. foi um prazer. Você foi, Foi muito incrível. legal. Fernando, do fundo do nosso coração, Eu que muito agradeço, obrigado. gente. Valeu Continue demais. sendo Fazer assim. um brinde E, aqui por com favor, água. produza mais Ó, a memes. próxima vez, um gin tônica vai bem também. Ó, Pode vamos deixar. fazer isso, hein? Vamos trazer a nossa Boa, agenda. providenciar. boa. Uma delícia. Brian Rizzo tem algumas palavras para o nosso querido convidado, Fernando Só Rocha? agradecer, dizer que foi muito legal ter a oportunidade de estar aqui presente nesse podcast, porque eu vi o Dr. Fernando Rocha, é incrível. Inclusive, Exatamente. já chamei de doutor porque ele só fala de saúde. Mas é um doutor- E, mas é um inclusive, doutor da saúde felicidade. espiritual, que ele vinha falando pra gente aqui, Exatamente. antes de começar esse episódio, que um dos seus podcasts trata da saúde da alma das pessoas. Águas profundas. Águas Profundas. E Claras você pode ouvir também. Águas Profundas na medida do possível. Você pode ler o Fernando Rocha com os seus Maravilhoso. 2 livros, Como Ser Leve no Mundo Pesado e Na Medida do Possível, ou quase. E acompanhá-lo nas redes sociais. Exatamente. Por favor, acompanhe o Fernando Rocha nas redes sociais. Você vai fazer muito bem pra você mesmo, de coração. Valeu, gente. Exato. Exatamente. Bom, doutor, obrigado. Valeu, eu que Fique com agradeço. Deus, doutor da Valeu, felicidade. pessoal. E que Obrigado a pra gente- quem chegou até aqui no Exatamente. podcast. E que a gente se Obrigado. encontre mais vezes, assim como a gema, claro, o ovo e todo mundo Exatamente. mais que estiver Sim, a gente presente se no encontra bolo. dentro do bolo. Beleza? Sabe o que eu gostei de Doutor da Felicidade? É legal, Doutor é da bom. Felicidade. Eu achei Fernando meio Rocha, plágio, porque o tem um Doutor troço da aí. Felicidade. Tem Doutores da Alegria, Doutores da agora é Alegria. Doutor da Felicidade. Mas Bom, valeu, tá bem. É tá bom bom. nome. Doutor da Felicidade.